todos, é uma grande honra estar com vocês aqui. Parte desse trabalho vai ser apresentado no dia 26 lá em Houston, no HSE do IADC, e trago para vocês aqui em primeira mão esse material, que é o nosso estudo, o nosso material de pesquisa, olhando indústrias de grau de risco 4. Eu sou médico psiquiatra, trabalho há 38 anos em executivos e há 30 trabalhando com indústrias, especialmente indústrias de grau de risco 4, onde tem uma complexidade maior de gestão, onde os fatores humanos fazem parte da criticidade. A partir do contexto Covid, tivemos uma mudança muito mais grave ainda dos comportamentos por conta da aceleração da demanda, da dificuldade de concentração, dos impactos familiares, que já bateu sobre um público bastante machucado. E a minha equipe, junto comigo, de pesquisadores, está aqui a Mariana, parte do trabalho do doutorado dela vai ser apresentado aqui. Aqui o Thomas também com a gente hoje, a Aline se apresentar agora há pouco, não está a Bela e o Ricardo Barros. Esse trabalho está baseado em cima de fatores humanos da ANP. A gente olhando esse material, a gente entendeu que alguns desses pontos aqui, nós temos respostas muito interessantes, especialmente em cultura de segurança, numa abordagem muito diferente do que o mercado tem feito em matéria de olhar de maneira sistêmica uma unidade operacional, ou seja, a subcultura que existe em cada unidade dentro de uma sonda, de uma unidade offshore. Mas particularmente algumas perguntas que se levantam aqui, eu vi pessoas fotografando, temos para vocês um PDF já preparado para enviar para vocês. Mas algumas perguntas que também buscamos responder com o nosso trabalho, em particular se a metodologia consegue ajudar a entender a dinâmica que está por trás do acidente. Para trazer uma frase que vai ajudar a gente a entender esse jogo todo a segurança é resultante de uma equação da gestão. Não é resultante de só mecanismos de treinamento e trabalhos com segurança ocupacional. A própria automação que a gente viu agora no começo da tarde de hoje é um fator fundamental de redução de risco, mas também alguns estudos mostram que a automação também gera, de outro lado, uma dificuldade de uma geração de liderança que não está acostumada com crise, com risco, e quando uma crise acontece, como é que essa pessoa, com esse grupo de liderança, tem que lidar com complexidades, como, por exemplo, um acidente grave, um acidente com perda de tempo, até mesmo uma fatalidade. Uma reflexão aqui para a gente em 3.6, só para simplificar, os fatores humanos. Primeiro, contexto. Quando a gente entende o contexto, a gente entende causa-raiz. Quando a gente entende também causa-raiz, a gente vê qual é a cultura. Vou falar um pouquinho desse rei aqui na cultura. E outro C é conduta. O que a gente faz com isso? Como é que a gente consegue gerenciar, operar num contexto tão complexo que lá no mar o homem chora e a mãe não vê. Ali no mar o jogo é bruto. A indústria offshore nasceu, como você sabe, com todo o suporte de marinha, como a Petrobras nasceu o suporte também dos militares, como a siderurgia. Toda a indústria de grau de risco 4 nasceu de um pensamento militar que é um pensamento vertical de comando e controle necessário em indústria de alto risco. Necessário, porém não suficiente no contexto atual. Até o final do século XX, a comando e controle funcionava muito bem, existia uma facilidade de obediência e o que se falava se fazia. Do final do século XX para cá, 10, 15, 20, especialmente na pandemia, a complexidade geracional, a complexidade dos temas que nós temos a bordo, passa um pouco das ferramentas que nós temos atualmente para gerenciar essa complexidade. Então a gente traz aqui para vocês uma visão sistêmica dessas 3.6 de maneira bastante rápida e fica aí à disposição para a gente conversar aprofundando, porque são anos de pesquisa em 40 minutos. Aqui na Band, em 20 minutos, tudo pode mudar. Nós vimos aqui com vocês, agora um pouco com o Eric, falando lá da Noruega, que nós temos aqui uma demanda muito grande acontecendo hoje no mercado, especialmente na América do Sul, e essa demanda faz o que a gente chama de movimento pendular da indústria óleo e gás. Olha só, eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, mas a indústria de óleo e gás, o contexto de óleo e gás, especialmente o offshore, sofre de transtorno bipolar. Quando você tem o preço do petróleo quando cai, a pressão pela redução de custo é imensa e as demissões são maciças. Isso faz o quê? Aumenta o risco de acidente. Quando o preço sobe, você tem a pressão para reter e contratar pessoal. Isso faz o quê? Juniorização das tripulações. E aumenta o risco de acidente. De um jeito ou de outro, a juniorização para a gente é uma preocupação porque eu coloco pessoas que têm muito poder, muito cargo, mas não têm musculatura
emocional, não tem cabelo branco ou até uma carência de um cabelo, para gerenciar a complexidade. E quando a crise vem, chama os cabeça branca para socorrer, porque o garoto espanou, está na cabine chorando. Esse trabalho aqui do José Carlos Silveira Bruno, aqui da Petrobras, lá na London University, ele traz algumas reflexões do mestrado dele sobre a substituição de operadores experientes e até mesmo gestores operacionais por profissionais jovens sem a experiência necessária para tomar decisões críticas. E mais ainda, mudanças fundamentais na forma de abordar a segurança, com a predominância de abordagem de segurança baseada em comportamento, o que revela a desconexão com a complexidade das operações. É uma tese, uma dissertação de mestrado que eu recomendo vocês lerem, com muita informação válida. Foi um trabalho brilhante que o José Carlos Silveira Bruno fez. Esse ano ainda saiu esse relatório do Global Energy Talent Index Report, falando sobre esse pêndulo, mais uma vez, da movimento em direção ao trabalhador agora, offshore, e 80% dos respondentes foram abordados por outro emprego no último ano. Quem está na ponta trabalhando com sonda, ele vê hoje um cata-cata difícil de gerenciar e cria-se uma corrida. E você faz o quê? Promove imediatos ao OIM, você promove supervisores para coordenadores, você promove pessoas e vai criando uma fragilidade, um sistema que não tem a sustentação para a grande demanda que vive hoje a sonda. E como você sabe também, o impacto que um downtime com esse valor de diária gera na cabeça da diretoria. O equilíbrio do poder se moveu na direção dos trabalhadores, que agora podem negociar salários mais altos. E é isso. Você tem um pêndulo se movendo para o trabalhador, gerando também uma negociação complexa. Então, esse é o contexto, em poucas palavras. Vamos falar de cultura, que agora estamos falando sobre a cabeça dos gestores, a cabeça dos profissionais e a nossa cabeça. Por isso eu trouxe a imagem do rei. Essa imagem é muito simbólica para mim. O rei fala para os seus assessores: não, eu não tenho tempo para falar com nenhum vendedor idiota. Eu tenho batalha para lutar. E eu fiquei pensando sobre isso. Esse rei, ele tem razão. Veja, por que esse rei não escuta? Tem motivos muito claros. Primeiro, que ele é o rei. O que significa ser o rei? Ele é a última empada do botequim. Ele é a pessoa que foi treinada a vida inteira para pensar em estratégia, em batalha. E ele não precisa ouvir, ele está no topo da cadeia alimentar. É quase um diretor. Segundo ponto, as gerações, sua estratégia de batalha tem sido vitoriosa. E a gente sabe que está vivo. Uma guerra que ele perdesse, tinha morrido. Então ele está seguro que a sua estratégia de os lanceiros, os cavaleiros por trás, flanqueando, ele vai dar certo como sempre deu certo. E mais do que isso, ele tem uma batalha para lutar. Tem uma corrida de gente no jardim dele, tem 20 mil soldados no jardim dele, e a pressão de resultado é imediata. Logo, não tem porquê ele ouvir o vendedor idiota. Esse rei, para mim, é o melhor exemplo de funcionamento do meu e do seu cérebro. Quanto mais sucesso você tem, ou seja, batalha já venceu, mais o seu cérebro está confortável com a sua estratégia de lutar, o jogo muda, o contexto muda, mas sua estratégia tende a ser mais do mesmo. Não existe um envelhecimento cerebral. A neurologia mostrou que a plasticidade cerebral é uma realidade. Você pode estar aprendendo a vida inteira, até o seu último ano. Só que na sua cabeça, o seu cérebro funciona com custo-benefício. Isso foi provado por alguns pesquisadores, inclusive com o prêmio Nobel da hipnose operacional. Um deles aqui, o Daniel Kahneman, e traz para a gente que o ser humano é um ser econômico. Ele funciona com custo-benefício. Se ele acha que vai dar certo, se ele acha que vale a pena, se ele acha que ele vai conseguir fazer mais do mesmo jeito, a tendência dele é repetir sua estratégia de sempre. Mas se o jogo mudou, eu tenho que mudar a estratégia. Tem regulação diferente, eu tenho demanda diferente, geração diferente, risco diferente. E a mesma estratégia de marinha para gerenciar uma sonda, um FPSO, como sempre gerenciamos. Ponto importante aqui, ó. Opa, deixa, não tem importância. Esses três caras aqui são 3 prêmios Nobel que estudaram Behavior Economics, que é uma mistura de psicologia com economia. O ser humano é um ser econômico. Ele faz conta na cabeça, só que é automático isso, não é uma coisa que você pensa. E quando a sua conta acha que vale a pena ter um comportamento diferente, você fala uma coisa e faz outra. Já vou mostrar para vocês como é que o comportamento de bordo pode ser mudado com a qualidade da gestão.
quando eu falei para vocês no começo que a segurança é resultante da equação da gestão. Quando a equação da gestão afunda, cai, diminui na sua qualidade, você tem desvio de comportamento como consequência, não de uma decisão de um operador, mas de um contexto que leva o operador para decisões diferentes do que ele gostaria de fazer. E vou te provar isso com nossas pesquisas de campo. Rapidamente, última parte, porque é a parte mais interessante para vocês, que é entender como é que funciona esse contexto de alta tecnologia, que é o mundo de águas profundas, uma tecnologia tão avançada quanto a NASA, entretanto, com uma gestão old school. E não sou eu que falo isso, não é uma crítica minha, por favor. Essa palavra de old school, ela vem de Don Thurgood, um dos maiores pensadores aí de gestão, até do IADC também. Ele fala o seguinte, ó, essa indústria está em sua absoluta infância em termos de fatores humanos. Não começamos ainda a pensar em fatores humanos na indústria eólica, em particular no ambiente offshore. E um dos pontos mais preocupantes que nós encontramos dentro de pesquisa nossa é o que a gente chama de normalização do desvio. A normalização do desvio, para a gente, é muito preocupante, uma vez que você tem aqui as pessoas estão insensíveis a uma prática fora da norma que já não parece algo errado. Quando muitas pessoas fazem a mesma coisa, a liderança faz a mesma coisa fora da norma, a tendência de quem está chegando, quem tem menos rank dentro da hierarquia, é falar, se ele faz isso, esse é o certo, esse é o melhor, eu vou seguir meu líder. Esse trabalho foi estudado pela NASA, o custo do silêncio, sobre pensamento de grupo, e olha que o Irving James fala, uma forma de pensamento em que as pessoas se engajam quando estão envolvidas em um grupo coeso. De maneira que a busca pela concordância se torna tão dominante que passa por cima do pensamento crítico e da avaliação realista. E assim um grupo vai concordando em torno de um erro, e esse erro vai ficando normal, e uma vez que ele é repetido, sai do radar. Então existe uma coisa que é a expectativa onshore, as regras, as normas e a vida offshore. Há uma distância, não vou chamar de cínica, mas uma distância significativa entre a vida onshore, as regulações onshore, o que acontece offshore. Até porque, vou mostrar para vocês, que se esse operador tentar seguir todas as regras, todas as normas, ele não tem tempo de proceder o que ele tem que fazer para que a sua operação volte a funcionar. Em particular, na pressão de downtime. Por isso que conduta é a parte mais interessante dessa conversa, e quero abrir também espaço para perguntas, questionamentos, até porque acredito que o único psiquiatra que fala no ADC sou eu aqui, então deve ter um monte de perguntas e depois tem consultas, né? Pode acontecer também no final, consulta. Eu trouxe um receptor azul, está tudo combinado aí. Já tinha Rivotril no cafezinho de vocês. Então, na conduta, vamos entender que não existe tamanho único. É muito perigoso imaginar que um curso, metodologia, uma bala de prata vai resolver uma sonda de segunda geração ou de sétima geração. São realidades muito diferentes. Uma sonda no Brasil, com regulação no Brasil, uma sonda na Noruega, nos Estados Unidos, ali nas Guianas, onde é a terra de ninguém, na margem equatorial. Ali é o Novo Faroeste. Esse é o trabalho que a gente desenvolveu, e a Mariana, aqui, fez o doutorado dela desenhando a metodologia que a gente usa. Tem dois grandes eixos. Não vou explicar isso aqui, por favor, fica tranquilo. Tem um eixo gerencial e um eixo moral. Nós ativamos o eixo gerencial, ativamos o eixo moral numa evolução progressiva, metodologicamente bastante conceituada, do diagnóstico, intervenção, acordos e uma sustentação ou follow-up. De maneira mais simples desse modelo, eu posso colocar que o diagnóstico é um diagnóstico que acontece na base operacional, com 3 ferramentas que estão aqui: a pesquisa matura moral, o PET, a ferramenta de análise de risco, a pesquisa qualitativa, Control Models, mas eu diagnostico na base operacional. Como é que é a vida real na base operacional? A gente sobe na sonda, conversa com o pessoal, vai nos turnos, vai ver o que acontece ali, faz as dinâmicas ali, tentando entender quais são os temas críticos de tecnologia e contexto, como é que a liderança impacta, qual a cultura que é a unidade. Você vai ver que perfuração tem uma cultura, convés tem outra, você vai ver que manutenção tem outra completamente diferente. E de acordo com a liderança que você tem, as subculturas são muito diferentes.
Você não tem uma unidade operacional que tem a mesma cultura. As subunidades são diferentes. Os backs, quando mudam, são diferentes. Aí a intervenção. A intervenção não é só no indivíduo que está na ponta. É também na liderança, o OIM. A liderança onshore, o rig manager e a diretoria corporativa. O diagnóstico que vem para a unidade de terra de onshore mostra qual é o impacto das decisões de onshore nos acidentes offshore. Como que as decisões onshore podem influenciar uma cadeia de eventos que lá na ponta desorganiza um frágil equilíbrio de um operador que tem uma vida que depende daquele embarque. Porque se ele sair desse embarque e perder, ele pode ficar 6 meses proibido de embarcar de novo, se uma coisa for grave, e ele não consegue em terra sustentar sua família com o padrão que ele tem trabalhando offshore. E aí, como é que você sustenta esse trabalho? Com ações individuais, ações organizacionais e suporte e celebração de resultados. Tem um ponto novo aqui que é isso, ó. Uma coisa que não acontece no offshore. Reconhecer os melhores e celebrar o que é bom. É uma indústria extremamente masculina e dura que não reconhece valor. Só reconhece o que está errado e um olhar crítico que marca o que está errado, mas não marca o que é bom. Não valoriza o que é bom. E temos gente aberta a bordo com uma experiência enorme e as novas gerações chegam e não tem referência para onde acompanhar. No Japão, um dos nossos sócios trabalhando no Japão há muito tempo, as pessoas mais velhas de uma unidade operacional têm uma faixa branca e essas pessoas são a referência dos mais novos e quando eles embarcam e veem alguém com faixa branca, sabe que ele tem segurança de informação, de valores, de uma visão organizacional. É fundamental a sustentação porque eu tenho que fazer com que esse novo padrão se estabilize. E o que faz a estabilização de um novo padrão de cultura? Sucesso. É sucesso que garante resultado. Quando o modelo desse roda e você tem sucesso, você tem então a tendência de um modelo novo de comportamento. O ser humano, eu falei para você, é um ser econômico de custo-benefício. Quando ele vê resultado, e é fundamental que o corporativo esteja envolvido nisso aqui. Veja, o trabalho não é com a ponta, com o indivíduo que está lá numa situação de risco. Não é com o indivíduo que tem comportamento desviado e normalização do desvio. O trabalho é com o indivíduo, com a liderança e com o contexto organizacional. Se eu for simplificar aqui nesse desenho, eu tenho exatamente isso aqui. A liderança, a tripulação e a tecnologia. Action Research é um tipo de pesquisa que analisa a situação, vai na prática, confere se é verdade, depois confere se o resultado aconteceu, para garantir esse resultado. Vou dar um exemplo para vocês com um pequeno clipezinho de como acontece a pesquisa qualitativa, por exemplo, que é uma dessas aqui, que eu vou analisar aqui a tecnologia de uma unidade operacional e o contexto. Influencia muito o nível de tecnologia de uma unidade. Aqui a gente coloca na mesa um monte de bonequinho, um monte de bichinho, leguinho, plaquinha ali. As pessoas chegam e acham aquilo engraçado, já dá um quebra-gelo, vão montando as mesas. Aí eu tenho duas caras, tem o capeta, tem os heróis, né? Tem a águia, tem o Scooby-Doo, que é assustado, medroso. Mas são várias mesas, cada mesa estuda uma unidade. Um time da perfuração, um time de marinha, um time de manutenção. As mesas estudam a realidade vista pela operação. E quando a liderança aparece em todas as mesas, com duas caras, o capitão gancho, essa metodologia de procurar os padrões vai desenvolvendo os temas críticos. E todo esse material a Mariana vai analisar usando um software chamado NVivo, que é um software de análise qualitativa para buscar os clusters de problemas. Quais são as principais causas raízes que sustentam os problemas? E essas causas raízes, uma vez tratadas, elas ajudam a orientar o indivíduo, a liderança e o corporativo nas ações pontuais ou estratégicas que vão impactar o contexto offshore. É interessante que a pesquisa qualitativa não depende tanto dos números. Mas quando você vê imagens como essa, meu gerente e eu tenho que explicar muito isso. É autoexplicativo. Quando a pesquisa é feita lá na ponta, eu consigo dizer que essa liderança está exercendo um papel bastante assustador para esse colaborador. Porque não é uma mesa só que faz. Se fosse uma, já era bastante. Mas são muitas mesas que fazem isso. Quando o gestor, que eu apresento para ele depois a pesquisa sobre o time dele, vê isso, ele sente um constrangimento. Ele não imaginava a força, o peso da sua mão. Você não imagina a força e o peso do teu crachá.
Você acha a pessoa fofa. Você não é uma pessoa fofa. Quando você chega, nem todo mundo fala graças a Deus. Uma grande parte fala, ai meu Deus. Esse lugar de ser uma pessoa que gera um medo, gera um comportamento que não é falado, mas é percebido aqui, eu tiro efeito Photoshop. Por exemplo, o que significa para você ver o relato de um operador pegando um pateta, segurando dinheiro e fala assim, o pateta para mim é aquele cara que faz o que não era para ser feito. É uma ação de desvio. Às vezes somos orientados para não fazer uma tarefa, porque pode ocorrer alguma coisa errada. Mas o pateta vai lá e faz assim mesmo. Por quê? Porque ele acha que para ele é vantagem fazer aquilo ali, que ele vai ganhar algo, mesmo que venha ocorrer um incidente. Ele vai mostrar para a chefia que ele é melhor que o outro. O chefe falou, não faz isso, meu filho. Olha só. Mas o comportamento está induzido para um desvio. É o herói a bordo. É o cara que é o ferramenta. É aquele cara que todo mundo gosta. É o gente boa. Mas quando ele é acidentado e é desembarcado, a dúvida é como que a empresa que sempre viu ele fazer isso, agora critica esse cara. Acreditamos nos procedimentos de segurança, mas parte do que recebemos aqui não faz sentido. Não dá para fazer tudo. Então fica no papel, né? Eu queria que o pessoal de terra viesse aqui conversar sobre a vida real a bordo. Eles não imaginam. São frases desses vídeos que as pessoas vão conversando e falando, a gente filma, transcreve isso e separa as frases para juntar os clusters e juntar com outras partes de pesquisa para entender o que está acontecendo na organização. Um resumo está nessa imagem aqui, que é a mais impactante para mim em todas as nossas pesquisas. Quando um operador, um grupo monta a mesa falando que segurança realmente é muito importante. Mas a produção é urgente. Eu e você podemos dizer com clareza que nossa família é muito importante, não é verdade? Família é importante para você? Mas quando aperta seu trabalho urgente, você larga a sua família, você larga o seu médico, desmarca a sua consulta para fazer uma coisa urgente. A bordo também é assim. Na vida e a bordo, o que é urgente, como o que é importante no café da manhã, parafraseando Peter Drucker, que dizia que a cultura como estratégia no café da manhã. Por isso que a gente estuda também uma outra linha de pesquisa para fazer triangulação a escada moral de uma unidade operacional. Essa pesquisa é um pouquinho mais complexa de explicar, mas vou resumir para você que conseguimos metrificar 3 grandes blocos de maturidade moral para estudar o comportamento, que é de onde a pessoa toma a decisão. Quando a pessoa toma a decisão a partir do estágio 1 e 2, o pré-convencional, ele faz o que é bom para ele, o que vai ter custo-benefício, o que vai gerar sucesso, vai gerar brilho, o que vai gerar para ele vantagem. Então, ele obedece a regra se alguém estiver vendo, se alguém estiver cobrando, se alguém estiver ali na pressão em cima dele. Mas se não tiver, ele entender como aquele pateta que o chefe quer que ele faça daquele jeito, ele muda o comportamento, porque o seu pensamento não está ligado às regras, é pré-convencional, por isso não consegue combinar com as regras. Ele faz o que é vantagem. Não é só a borda não, tá? O nível convencional, no estágio 3 e 4, eles confiam no estágio 3 nos seus pares, e há uma relação de confiança. Por exemplo, toda a área de manutenção que a gente viu em siderurgia e offshore é uma área mais coesa, mais parceira de qualquer outra área das unidades. Por quê? Eles passam lutas o tempo todo junto. E a área de manutenção apanha de todo mundo. Então aprendeu que para sobreviver tem que estar junto. Isso é o estágio 3. E o estágio 4? As regras valem. Quanto mais alta a maturidade moral de uma unidade, que pode ser uma sonda inteira, um navio inteiro, mas também de um grupo como manutenção, como marinha, como perfuração, que eu falei aqui, quanto mais alta a escala moral, mais baseada em valores e normas, e menos em chicote, cobrança e o comportamento de medo. Os acidentes acontecem principalmente quando o time, quando a organização, a área tem uma grande ênfase no pré-convencional e o comportamento desviado se transforma numa coisa que é normal, é a normalização do desvio. Essa pesquisa não é feita com perguntas, é com afirmações. A afirmação 16, por exemplo,
Foi autorizado pela direção que os colegas se recusem a executar um trabalho em condições inseguras. Direito de recusa, todo mundo tem isso. Toda empresa tem direito de recusa. Na prática, os operadores, ninguém se recusa. Poucos recusam, alguns recusam. A maioria recusa, todos recusam. Veja, 23% tem clareza de recusa, mas 43% não consegue imaginar que se recusar vai ser melhor para ele e para a empresa. Vamos pegar uma outra análise disso aqui, com uma outra afirmação também interessante, separando agora 3 unidades na mesma sonda: convés, manutenção e perfuração. Diante de uma falha de segurança, os meus colegas de trabalho não assumem publicamente responsabilidade. Não sabem por quê. É uma afirmação, não é uma pergunta. E tem 6 respostas. Cada resposta é ligada a uma daquelas escadinhas ali. Eu consigo então mapear numa unidade que, por exemplo, na perfuração, o medo é muito maior do que na manutenção. Que 10% fala que não responde pelo medo, mas 72% da perfuração está dizendo que aqui nesse ambiente eu não posso assumir um erro, vai ser problema, vai ser ruim, é melhor ficar quieto, melhor esconder, subnotificar. Isso aqui fala da sonda? Não, fala do gestor da perfuração, do gestor da manutenção, da subcultura de baixa unidade moral da perfuração e de média a alta unidade moral da manutenção. Então aqui eu tenho pessoas que têm um grau de comportamento baseado em valores, princípios e normas muito maior que a perfuração. Então eu preciso trabalhar aqui para evitar acidentes aqui, porque vai ter acidente aqui, como aconteceu. A terceira ferramenta que a gente busca entender é a cabeça do indivíduo. E temos uma ferramenta muito interessante que me dá um painel de gestão de risco. Eu botei assim para simplificar. Eu consigo ver o perfil psicológico, a capacidade do indivíduo suportar pressão, o risco de um grupo, como por exemplo falei aqui agora há pouco da perfuração, diretriz específica para gerenciar a pressão e performance. Por exemplo, esse é um gráfico que aparece para a gente. Essas barrinhas vermelhas acima das barras azuis e tão altas mostram que essas pessoas aqui, especialmente essa aqui ali, têm uma necessidade de uma conversa mais próxima, uma abordagem individual. E aqui a doutora Aline, que é nossa especialista nesse assunto, ela vai fazer uma ligação, perguntar como é que você está, o que está acontecendo. A pessoa começa a bater um papo, ela abre, sempre enterra, né, porque a porta é muito difícil de conversar, abre problemas, abre situações. Recentemente ela falou: cara, você não devia embarcar, procura um médico. Ela procurou um médico, ele foi afastado, num risco de saúde importante. O médico, sem saber da análise que foi feita por nós, afastou esse tripulante que tinha o risco de, embarcando com esse perfil aqui, ele ter um acidente muito mais, um propenso acidente que qualquer outra pessoa. Um outro indicador que eu trago para vocês é isso aqui, a perspectiva. Como é que o tripulante se vê no futuro quando a perspectiva está tão baixa assim, como foi esse caso aqui? É uma perspectiva próxima de depressão. Esse indivíduo, perspectiva baixa, não vê futuro. E pode ser questão familiar. Mas uma vez que ele embarcou, não importa se é familiar ou se é do chefe da área dele, o acidente é seu. Então, quando esse aqui foi entrevistado, ele foi recomendado: cara, não embarca. Procura fazer um cuidado. E essa pessoa, a Aline foi acompanhar, essa pessoa sofreu um acidente em casa. Naquela semana, um acidente em casa, e não embarcou. O desafio da gente, em tanta informação, em tanta coisa, é tentar entender quais são as batalhas que vale a pena lutar. No xadrez que nós temos de gestão de pessoas, que não é uma coisa simples. Ninguém no mar é simples, é fácil, fofo. Não é. É um jogo bruto há muitos anos. E quanto mais tempo de mar, mais bruto é o jogo, mais o cara aprendeu a contar a sua história, a falar do seu jeito. A gente tem que saber traduzir tudo isso. Mas, se a gente fosse pegar um fator para você considerar que é causa comum dos elementos principais que a gente encontra: depressão, burnout, absenteísmo, perda de tempo, esforço, dinheiro, conflito entre equipes, áreas que não conversam, não ajudam, miopia de objetivos e metas, retrabalho, turnover, um ponto importante que a gente falou aqui agora há pouco, subnotificação. Se eu fosse pegar, até acidente, se eu fosse pegar uma causa raiz principal que mais aparece em pesquisas, eu garanto para vocês que é o medo. E não pense que é o medo do acidente, é o medo do desemprego. O maior indutor do comportamento que nós encontramos é o medo do desemprego. E a principal ferramenta de gestão a bordo
é a ameaça de desembarcar. Quem já subiu, quem conhece vida a bordo, sabe o que eu estou falando. Quando o cara quer fazer que o time se mova, dá uma acordada no pessoal, ele aumenta a carga em cima do medo. Então, resumindo aqui para vocês, alguns pontos que eu trouxe como highlight. A gente mapeia temas críticos e principais precursores em 30 dias, e é rápido isso. Esse relatório intermediário fala para o gerencial onshore, o rig manager, ou até o diretor de operações, os gestores de unidade offshore, o OIM, e os coordenadores, rig sup. E os casos críticos trabalhamos individualmente na tripulação, primeiro, depois coletivamente. A ação com lideranças são patrocinadas pelo corporativo. Esse é o ponto central. Quem que vai ouvir um consultor, ainda mais psiquiatra? O que faria um OIM com 30 anos de mar escutar um cara que nunca gerenciou um navio, nunca teve na marinha, nem fez EFON? Por que esse cara vai ouvir um psiquiatra? Ele vai ouvir porque o diretor dele ouviu. Porque o rig manager dele ouviu e falou: ouça esse cara, que a pesquisa que ele fez é séria e eu quero tratar isso aqui. Volto no final do dia para te ouvir com a sua proposta para mim. Então, considerando que a cabeça da gente tem custo-benefício, o que faz esse OIM, especialmente, um coordenador de manutenção, um rig sup, ouvir um consultor completamente extraterrestre de uma sonda, é que o chefe do chefe dele me ouviu e patrocinou o projeto. Aí ele me ouve. Porque eu não só tenho um diagnóstico com ele, mas propostas que vão mudar esse jogo, que vão ajudar a vida dele a melhorar. Meu papel não é fazer auditoria, é ajudar com ferramenta de gestão para que esse gestor que não teve outras ferramentas antes encontre alguma coisa que faça sentido na sua realidade, mas também tenha mais recurso que vem de terra, por exemplo, ações de melhoria, OPEX retido e CAPEX adiado. Essas são duas coisas que a gente encontra todo dia. OPEX retido é para você conseguir melhorar o seu número. Você tem o dinheiro para investir, não investe para o seu número ficar mais bonito. E o CAPEX adiado porque não pode parar a sonda agora. Está rodando, não pode parar. No que vem a gente faz a manutenção grande e vai adiando o CAPEX. Fica bom o número, aumenta o bônus. Mas o que acontece com a sonda? Entra em alto risco de acidente. Um monte de coisa que era automática para ser manual. Você começa a ter um processo de degradação que aumenta muito o risco, que vai custar muito mais caro na frente, porque é uma visão de curto prazo. A gente acompanha resultados, traz luz para os melhores numa sonda, luz para os melhores, não persegue os piores. Luz para os melhores. E mais do que isso aqui, mudanças que são acompanhadas pelo corporativo e os valores vão para a prática. O que se fala na terra passa a acontecer no mar. Qual é o resultado disso? Alguns resultados. Primeiro, você tem uma mudança rápida na vida da base operacional. Pequenos detalhes podem mudar a qualidade de vida no mar. Detalhes que representam o cuidado do gestor com a sua tripulação. Não tem dinheiro envolvido. Eu não vou dar exemplos porque pode comprometer algum tipo de... eu conheço qual é a sonda, eu sei que eu quero evitar um pouco isso. Eu tenho redução do medo e da gestão pelo medo. A gestão pelo medo é quando eu uso o medo como ferramenta de movimentação. Com isso, eu reduzo também a distância entre offshore e onshore. Quando o diretor sobe, quando um rig manager sobe para uma sonda, não sobe com chicote. Sobe para reconhecer as melhores práticas, agradecer e pedir ajuda. Tem muito mais força e resultado do que subir com chicote, falar meia dúzia de discursos heróicos e descer no dia seguinte. A intenção de turnover diminui, porque a pessoa vê que algo está mudando, isso se chama contrato psicológico. A imagem da empresa muda na cabeça do seu colaborador. A percepção de futuro melhora. A gente trabalha sempre com o futuro, nunca com o passado. Quando o futuro é melhor, eu tenho esse caminho. E por mais que eu possa dizer que não seja um alvo inicial, a gente garante para você que o lift cost vai ser reduzido. Por quê? Eu tenho menos perdas e algumas perdas são evitáveis, se você cuidar. Eu tenho menos acidente, downtime e turnover.
Fechando com essa última imagem aqui, dentro do tempo que me der, eu digo que a gente precisa de mais ferramentas. Tem muitas ferramentas. Segurança, então, muitas ferramentas. Eu preciso considerar uma outra perspectiva. Por exemplo, uma estratégia de gestão de pessoas que inclua vulnerabilidade e o erro como realidades a serem tratadas, não como pecados a serem punidos. O erro faz parte do ser humano. E eu preciso entender que isso não vai ser tratado com chicote. Você aumenta o Photoshop, mas não o tratamento. O segundo ponto é treinamento de lideranças offshore com melhores ferramentas gerenciais, engajando mais do que ameaçando. Claro que isso vale para um onshore também, mas num mar um pouco diferente. E investimento em uma cultura offshore que amplie o foco na segurança psicológica, ou seja, eu não tenho medo dos meus pares, na inteligência coletiva, ou seja, a gente encontra solução conjuntamente, com a mesma seriedade que investimos em tecnologia e automação. Pensando aqui para o C-Level, pensando aqui para as diretorias, uma frase dos nossos sócios: líderes não chegam ao C-Level pelos resultados na agenda ESG, mas podem cair por causa deles. Obrigado, gente.